Meus amigos, muitas pessoas costumam me perguntar o que é que o Espiritismo diz sobre isso, sobre aquilo outro. Inclusive sobre política. O que o Espiritismo diz sobre política? O Espiritismo em si não diz nada sobre política. Como o Espiritismo ele não vive dizendo coisas, o Espiritismo tem princípios. Princípios que ele estabelece pelos quais nós podemos pautar a nossa vida. Agora, os espíritas têm opiniões a respeito de política. Inclusive, nós já tivemos no Brasil vários parlamentares espíritas. Freitas Nobres foi um deles. Foi um espírita que sempre batalhou, lutou pela causa pública, se colocou à disposição do voto popular e foi eleito, foi deputado federal. Então, não só ele, como o Campos Vergal e outros. Inclusive, durante muito tempo, Eurípides de Barçanufo militou na política. Depois deixou. Bezerra de Menezes foi deputado há muito tempo. Foi presidente de empresas estatais na sua época. A militância política não está vedada para o espírita. Ele pode ser político. Agora, um fato interessante. Ele não pode ser um político do espiritismo, como existe bancada evangélica, bancada agrícola, bancada disso. Particularmente, acho tremendamente sem sentido se formar uma bancada política espírita. Para quê? O Partido Espírita, no tempo de Kardec, disseram então que havia um partido espírita e na Revista Espírita ele faz uma crítica a respeito disso. Vejamos, Allan Kardec nunca se pronunciou politicamente, diretamente. Por que ele não fez? Primeiro, porque ele vivia sob uma ditadura, a ditadura de Napoleão III. É preciso se ter um conhecimento histórico do assunto para poder falar sobre ele. Se ele tinha essa postura de ditadura atrás dele, como ele poderia sair falando de política? Vitor Hugo foi para lá, foi exilado simplesmente porque tomou uma postura contra o governo de Napoleão III. Foi para a ilha de Jersey e ficou lá, exilado. Ele, a família dele. Então, não era razoável Allan Kardec tomar uma posição política. Agora, a doutrina espírita ensina, sim, àquele que quer ser político, a que ele tenha que pautar a sua vida dentro dos princípios da dedicação e, mais do que isso, que ele tem obrigação de ser honesto, de não ser corrupto, de não estar em cambalacho. Agora, veja bem, como é que alguém vai se tornar um político sem fazer promessas que não pode cumprir? Eu, por exemplo, vejo muitas vezes nos programas de pré-eleitorais pessoas dizendo que quando eleito, vereadores, deputados, vão fazer isso, vão fazer aquilo outro. Em primeiro lugar, estão mentindo. Porque um deputado não faz nada. Ele apresenta propostas que os seus pares aceitam ou não. E para aceitarem tem que haver um negócio chamado negociação. E essas negociações, poucas vezes, são negociações honestas. Então, imagino o espírita nesse papel. E também os espíritas se reunirem para eleger um representante espírita ou representantes espíritas na política. Meio perigoso, muito perigoso, porque, aliás, como diz o próprio Kardec, a religião tem sido sempre instrumento de dominação. Ele repete praticamente Karl Marx nesse ponto. E é verdade. Então, como o espiritismo no Brasil é uma religião, já imaginou
ela vinculada com a política, a religião espírita, como é que nós estaríamos? Nós seríamos tão fundamentalistas quanto os outros, porque existe um fundamentalismo espírita. Então é preciso ter muito cuidado. O espírita, enquanto cidadão, ele pode, e até se tem vocação deve, se candidatar à vida pública, a qualquer cargo. Agora, o que ele não pode, sem dúvida nenhuma, é ser exclusivamente um mandatário do espiritismo ou da comunidade espírita. Isso não pode existir. Quando nós somos eleitos, não somos eleitos para uma classe específica. Embora no Brasil, como em todos os lugares do mundo, politicamente isso aconteça. As classes determinadas, produtoras, agrícolas, em vários sentidos, se reúnem e elegem parlamentares para defenderem seus interesses. E aí é que está o X do problema, a palavra interesse. E esses interesses nem sempre são dignos e muitas vezes são prejudiciais à sociedade. E o indivíduo tem de defender simplesmente porque senão aqueles que o apoiam não o apoiarão. Então, o espiritismo enquanto movimento não precisa de bancada espírita lá. Agora, que os espíritas podem e devem, quando têm vocação, se candidatar, sim. Agora, tem que ter um novo estilo de fazer política, uma nova maneira, uma forma mais adequada, que seja honesta, que não se envolva em corrupção, que não viva fazendo tramamolcazinhas, nem que se aproveite de cargos espíritas para se elegerem. Então, vamos pensar bastante nisso. O espiritismo, enquanto tal, ele não dá opinião nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. O que ele diz é: a liberdade é fundamental. A sociedade deve ser uma sociedade onde a liberdade exista, mas onde exista a lei, onde exista a norma, onde exista uma conduta efetiva, e que o homem público, enquanto um homem de bem, e se espírita verdadeiro, deve, enquanto no poder, exercê-lo de forma correta, ou pelo menos o mais correta possível, dentro daquela condição fundamental que todos temos de sermos mais ou menos corretos, de errarmos também. O político espírita poderá errar, mas ele pelo menos deve manter um sentido de dignidade. Por exemplo, nos tempos que passam, um político espírita, ele é de um partido que está sendo acusado de corrupção. Ele vai defender os corruptos? Não pode. Ele tem que tomar uma atitude contra isso. Por quê? Porque o espiritismo ensina ele isso, ensina honestidade, ensina dignidade. E ele tem que ser anticorrupção, seja de um colega partidário ou não. E se ele está subordinado a um partido, onde ele tem de referendar aquilo que o partido aceita, porque é democrático de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque a pessoa tem que ter uma liberdade de expressão. Política é algo que sempre existiu. Nas casas espíritas existe política. Nas igrejas existe política. Dentro da nossa casa existe política. Por quê? Política é uma forma de administrar. É uma maneira de administração de coisas que são comuns a várias pessoas. Sempre existiu e sempre existirá. O grande problema não é a política, é a forma como se faz política. Jesus Cristo tomou posturas sistemáticas contra os políticos de sua época. Se você não sabe, fique sabendo. O fariseu, o saduceu, o doutor da lei, os sacerdotes eram partidos políticos. Ele, quando condenava o fariseu, ele não estava condenando pura e simplesmente um indivíduo. Ai de vós, fariseus hipócritas! Ele estava condenando um partido político da sua época. Quando ele falava que eles cobravam o imposto, o dízimo da hortelã e etc., e ele condenava, estava falando contra
atitudes que eram políticas e religiosas ao mesmo tempo. Por quê? Porque o Estado era teocrático, o Estado judeu. Então, Jesus, portanto, tinha uma postura política quando ele condenava o erro. Quando ele condenava aquilo que faziam com a religião, do ponto de vista tanto religioso quanto do ponto de vista político. E quando ele ataca no templo os vendilhões do templo, aqueles eram laranjas. Laranjas das famílias sacerdotais que dominavam. A família de Anás, por exemplo, que dominava na época de Jesus, embora o próprio Anás tivesse sido afastado pelos romanos, mas Caifás era genro dele. Ou seja, era o mesmo jogo político. Aqueles que estavam ali vendendo coisas, trocando, fazendo câmbio, eram testa de ferro deles e dos outros. Quando Jesus os ataca, dizendo que minha casa será chamada casa de oração e vocês a transformaram no covil de ladrões, ele está atacando os políticos de sua época, aqueles que estavam usando laranjas para ganhar dinheiro dentro do templo, porque era uma sociedade religiosa e política ao mesmo tempo. Então, a posição dos espíritas na política é a posição dos princípios espíritas. Ele saber que, além de tudo, ele é um espírito que é imortal, que já viveu várias existências e que vai ter que se responsabilizar pelas consequências dos seus atos. Aliás, nós todos somos seres históricos. No passado, nós exercemos, muitas vezes, posições políticas ou apoiamos determinadas posições políticas nos diversos países, nos diversos tempos onde nós estivemos vivendo as nossas existências. E hoje estamos tendo como consequência o fruto dos nossos atos. Por quê? Porque o mundo atingiu o ponto que atingiu. E no nosso caso específico, o Brasil atingiu o ponto específico que ele atingiu simplesmente por quê? Por quê? Porque nós, no passado, agimos de tal forma que isso que está acontecendo hoje aí pudesse acontecer. E, de certa forma, no nosso dia a dia, nós apoiamos isso. Por quê? Porque nós agimos da mesma forma. O Espiritismo diz isso, nós temos que ser integrais. Nós temos que, na vida privada como na vida pública, agirmos da mesma maneira. Não aceitarmos falcatruas, não aceitarmos corrupção, não aceitarmos suborno, nem também subornarmos ninguém. Esses são os princípios espíritas. Você tem uma vocação política? Seja um político. Agora, como espírita, seja um político correto. Não venha para cá me dizer que você vai representar o movimento espírita. Nós não precisamos disso. Basta para nós que você seja um espírita correto na política. Porque fora isso, o espiritismo não precisa de favores. Nós vivemos muito bem fazendo as nossas atividades e o governo, seja ele qual for, conosco, tem que cumprir a lei. Pura e simplesmente. As nossas instituições têm que ser tratadas como todas as instituições religiosas são tratadas. As nossas instituições beneficentes têm que receber do governo aquilo que o governo tem que dar por lei. Então nós não precisamos pedir favor. Não precisamos ter ninguém lá que faça um aconchambramento. Agora, precisamos de políticos honestos porque estamos em falta muito grande nisso. Quer ser um político? Seja. Mas seja um político que se volte especificamente para a coisa pública. Defenda a coisa pública. Defenda os indivíduos em geral, porque antes de ser um verdadeiro espírita, você deve ser, como eu, como qualquer um de nós, um homem de bem. E um homem de bem na política será fundamental sempre, porque ele será exemplo. Nós estamos com uma crise moral porque aqueles que estão lá em cima não dão exemplo. Só vivem emitidos em falcatruas, em desvio de dinheiro público, em nós, em coisas que a lei está mostrando aí. E é preciso, inclusive, que nós, espíritas, apoiemos isso que está acontecendo. Essa limpeza que tem que ser feita. E aí sim, você tem vocação, você é um espírita
vocacionado para a política, vá ser político. E mostre lá como o espírita deve agir, como o espírita deve ser. Não entre em cambalacho, não entre em conchavo, não entre nessas tramamocas de troca. Ah, eu vou lhe apoiar se você me der um cargo, ou se você passar dinheiro para mim, porque isso é coisa de sem vergonha, de gente safada. É troca, é se vender. Aí eu vou apoiar o governo se o governo der uma verba para a minha cidade. Isso é troca. Isso é safadeza, porque o governo tem a obrigação de apoiar os projetos que são em benefício da população. Não tem essa de você me dar e eu dou. Uma política de troca que ainda, sem vergonhosamente, vão dizendo que é Francisco de Assis é dando que se recebe. Não é assim, não. Tem que se dar o máximo pelo bem da população, pelo bem do povo. E não, eu tenho que fazer um conchavo, eu vou dar um voto para um determinado projeto do governo, para que o governo me dê. Isto é desonestidade, não é certo, não. Vivem dizendo por aí, não, mas isso não tem que ser feito, não. É falta de vergonha, é falcatrua. Então pense, quer ser político? Seja. Agora, seja honesto. E vamos ver quanto tempo você levará na política. Pode ser que você se torne, inclusive, um exemplo. Então, espiritismo e política só podem se acoplar no ponto de vista do político ser um indivíduo correto, honesto, seguidor e se espírita dos seus princípios e viver de acordo com isso dentro da Câmara, no Executivo, onde quer que esteja exercendo o seu cargo público, sem se mancomunar com o erro e com o mal, sempre mantendo uma atitude positiva para não se deixar enredar. Porque, como você sabe e eu sei, nós vivemos cercados por uma nuvem de testemunhas espirituais que poderão influenciar em nossa vida para o bem ou para o mal, dependendo da diretriz que nós damos ao nosso pensamento, que nós damos às nossas emoções, que nós damos à nossa maneira de viver. Pense nisso, medite nisso. Espiritismo tem muito que ajudar, não só a política, porque o Espiritismo veio para ajudar ao progresso da humanidade, como os Espíritos disseram, está isso na codificação. O que nós precisamos, além de espíritas na política, de homens de bem na política. E, junto com isso, se ele for um verdadeiro espírita, melhor ainda, porque ele será um homem de bem, de forma bem consciente, estará agindo sempre em favor de todos, não apenas da comunidade espírita. Um grande abraço para você.